Olá, vamos dar sequência aqui então com o nosso curso. Na aula passada eu estava mostrando como manipular os objetos aqui dentro do Adobe Premiere. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um duplo clique aqui na linha do tempo para que ele jogue para mim aqui no meu painel, né, do Source o meu objeto. Eu vou vir aqui em FX Controls, que aí vai estar todos os pontos de controle, que são os nossos frames, keyframes, quatro chaves, que dá esse efeito na nossa imagem ali. Eu quero mudar esse efeito. Então, a primeira coisa é você apagar esses pontos. Posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma seleção clicando de fora e arrastando e apertar a tecla Delete para que ele delete todos ali. Aqui agora ele não está mostrando o personagem, por quê? Porque ele ainda tem dois frames, que são esses dois aqui abaixo. Ó. Selecionei, ele já mostrou ali. Esses dois frames, eles correspondem à posição do meu objeto aqui abaixo, onde eu estou passando o mouse. Então, abaixo da área visível do meu projeto. Então, vou deletar. Perfeito. E vou fazer o seguinte, então não tem nenhum ponto para a minha imagem. Ela já começa automaticamente ali abaixo. Tanto é que se eu quiser trabalhar a posição dela, vou marcar o quadrinho aqui para que ele tenha um frame, ó, repare lá. E eu posso alterar aqui, ó, através dos controles, né, aqui onde eu estou passando o mouse, ó, porque eu não consigo clicar e sair ele, já que ele está fora da área de visualização. Então, lembrando sempre disso aí. Eu quero que ele comece realmente de baixo de novo. Só que agora eu quero fazer um efeito com ele, onde ele vai subir, depois ele vai aproximar, vai afastar e vai descer. Então, é só você seguir a ordem. O primeiro ponto, obviamente, ele tem que ficar embaixo. Eu vou andar um pouquinho com a agulha aqui, ó, da linha do tempo. Até esse ponto, mais ou menos, ele já pode estar lá em cima. Então, eu nem preciso inserir um keyframe aqui. Eu posso somente mudar aqui o meu valor, ó, clicando, segurando e arrastando, que ele já automaticamente, como tem uma mudança de posição no objeto, ele já insere um keyframe ali. Então, esse vai ser o movimento dele subindo. Ó. Ele já interpola também. Perfeito. Depois que ele subiu, eu quero que ele aproxime de forma rápida. Então, seria mais ou menos... Ou ele pode afastar primeiro. Eu quero que ele afaste. O que vai fazer o seu efeito ficar lento e rápido, eu expliquei isso de forma clara na aula passada, é a distância que você vai dar entre um keyframe e outro. Então, se eu der mais ou menos essa distância aqui, ó, vamos fazer com ela. Para aproximar, já é escala, porque isso aí é referente ao tamanho do objeto. Então, eu vou primeiro afastar ele um pouquinho. Ó. Ok. Perfeito. Só que, o que acontece? Se eu não crio um frame inicial, falando da posição dele, ele vai ficar sempre dessa posição. Olha lá, ó. Então, não pode fazer dessa forma, senão ele não vai diminuir. O que eu tenho que fazer? Vou clicar e deletar ele aqui. Eu vou criar um frame aqui para manter o tamanho dele. Não precisa ser lá no início, não. Pode ser antes desse. Então, vou criar um frame, só clicar aqui, pronto, ele criou. Então, essa posição dele já está salva, já vai ser mantida ali. Agora aqui eu vou diminuir, repara que aí sim ele vai interpolar, então, diminuindo ele. Ó. Subiu, diminuiu, ok. Agora eu quero que ele cresça, que ele aumente aqui de forma rápida. Aqui ele já está dando uma rotação, mas isso porque eu tenho frames aqui abaixo. Então, vou selecionar e deletar isso nas partes, né, do que eu quero agora. Aqui, para que ele se mantenha, se eu coloco um outro frame aqui, né, e já aumenta o tamanho dele, ele vai vir aumentando desse ponto até esse. Então, eu quero que ele se mantenha um pouco pequeno. Aí, basta eu clicar para colocar um outro frame. Agora, eu quero que ele aumente mais rápido que ele diminuiu aqui. Ó. Então, é só dar um intervalo também de tempo menor. Então, vou aumentar ele aqui bastante. Ó. Ok. Quero ele mais centralizado. Então, eu venho aqui na posição. Aqui eu estou trabalhando na posição do eixo Y, que é vertical. Eu quero trabalhar no eixo X, que é horizontal. Pronto, ajusto um pouquinho aqui nesse eixo. Ok, já vai ficar mais centralizado. Ó. Ali ele já deu uma mexidinha lá no fundo. Ó. Por quê? Porque nesse ponto que eu não dei, né, um ponto inicial para o meu objeto aqui no eixo X dele. Eu só tinha trabalhado no eixo Y. Então, como eu modifiquei ali, ó, ele alterou também, né, a posição. Ele mexeu ele um pouquinho ali. Mas isso aqui não tem problema não. Se você não quiser, é só apagar o último ponto que nós fizemos aqui para a posição. Vou deletar ele, pronto, ele vai se manter onde ele estava. Ah, mas aí aqui eu quero que ele mude. Então, eu coloco um frame sem trabalhar aqui, ó, por exemplo, nesse local. Eu coloco um frame, ok. Então, ali ele não vai dar mais aquela movimentação antes. Ó.
e aqui eu mudo ele um pouquinho para o lado. Aí eu tenho que inserir um outro frame para poder fazer isso aí. Então agora ele vai andar, mas ele não vai andar naquele local, olha lá. Ó. Então se você souber trabalhar a linha do tempo, você manipula o objeto da forma aí que você quiser. Agora eu quero fazer ele sair da tela. Então eu vou clicar aqui para ele colocar ele nessa posição, mantendo essa posição. Mais à frente eu ando um pouquinho com a agulha do tempo, clico novamente e desço ele aqui. Ó. Perfeito. Então o que eu tenho aí é esse resultado aqui. Ó. Vamos visualizar. Se você pressionar Enter, ele dá uma pré-renderização aí no seu projeto. Mas como aqui não tá travando, por enquanto são imagens, efeitos simples, não tem tanta necessidade não. Perfeito. Vai afastar. Vai aumentar de forma mais rápida do que ele afastou, porque o tempo aqui do intervalo foi menor, e vai sair. Então, muito simples, muito fácil.